Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre dicas. Como estudar informativos de uma forma mais rápida, dica para que você se aprofunde em algum assunto que você não compreendeu no informativo, e a dica final é uma parte que contém no informativo do STF que pouca gente dá atenção, mas que contém ali um precioso conteúdo que pode te ajudar nas suas provas. Então são 3 dicas no vídeo de hoje que eu acredito que vão te ajudar, principalmente se você começou a estudar agora informativos do STF e do STJ. A primeira dica que eu quero te passar é, se você abrir o informativo do STF, cuidado com os julgados que começam com a seguinte frase: o plenário iniciou o julgamento. Isso significa que o plenário não concluiu aquele julgamento. E isso raramente, mais de 90% de chance de não cair na sua prova de primeira etapa. Isso seria importante saber que, por exemplo, um julgamento que não terminou, mas que é importante citar numa prova, a desaposentação, por exemplo, ainda não terminou, mas seria muito importante que você citasse isso numa prova de segunda etapa. Numa prova oral, seria muito importante que o examinador soubesse que você conhece que esse tema está sendo julgado pelo STF, mas não finalizou. Mas em prova de primeira etapa, não se preocupe com isso. Não se preocupe com julgados que ainda não estão finalizados no STF. A segunda dica de hoje é sobre uma parte do informativo do STF chamada transcrições. Muitos sites, muitos blogs ignoram essa parte do informativo, mas que ela contém ali excelentes conteúdos de prova. Se você prestar atenção, por exemplo, no informativo desta semana, o de número 843, a parte que está transcrita nos informativos é o inteiro teor da decisão do estado de coisas inconstitucional, que inclusive essa semana a editora Juspódio lançou um volume a respeito desse tema. Então, em resumo, essa dica é: preste atenção nessa parte chamada transcrições. Sempre leia que vai estar lá o assunto principal. E se o assunto principal te interessar, ou então você tiver a certeza de que pode ser cobrado na sua prova, vale a pena se aprofundar, ler aquele inteiro teor, circular as expressões importantes, porque eu já vi muita questão de prova sendo tirada dali e que é ignorada por alguns sites e alguns blogs. Então fica o meu alerta em relação a essa parte das transcrições. A dica final, principalmente de novo para você que está começando, é uma dica que eu utilizei muito quando eu comecei a estudar os informativos. Logo no começo, eu juro, eu realmente não compreendia muito as decisões. Eu lia, não tinha domínio da teoria, da doutrina e não fixava o conteúdo. Então eu me perguntava, como é que eu vou entender isso para fixar? E uma das formas que eu aprendi sozinha para fixar o conteúdo dos informativos do STF foi procurando os julgados mais importantes daquele informativo no YouTube. O STF tem um canal no YouTube que coloca praticamente todas as decisões do plenário e que podem te auxiliar muito. Então, se você começou agora e realmente não entende do tema, tá achando complexo, eu vou te dar um exemplo. Você vai o caso das biografias não autorizadas. Se você sabe mais ou menos, mas queria se aprofundar nesse tema para compreender melhor, você pode digitar STF ADI 4815. Você pode não chegar diretamente naquela parte do julgamento, mas você vai chegar no dia da sessão plenária. E no STF, na TV Justiça, aparece na barra, quando o ministro lê o julgamento, chama o julgamento ao plenário, aparece a barra, quem contra quem. Então é só você procurar pelo número que você vai realmente encontrar. Às vezes o julgamento dura 20 minutos, às vezes o julgamento dura 4, 5 horas. Vai depender de você assistir tudo isso de julgamento ou apenas para se situar onde que é, quem contra quem, por que as biografias não autorizadas foram parar no STF, quais são os artigos da Constituição que estão em choque nesse julgamento. Para isso que sempre serviu o YouTube para mim e continuo utilizando essa ferramenta até hoje, principalmente para gravar vídeo para vocês. Às vezes o que está ali discutido pelos ministros é infinitamente mais enriquecedor do que está no informativo, porque o informativo resume 4 horas de julgamento em apenas algumas linhas, e o julgado que
está lá retratado em vídeo, você pode compreender os debates que tiveram na corte, depois de várias discussões, por que se chegou em tal ou em tal outro sentido no plenário. Então a minha dica final é essa: procure o julgamento. Não, se teve dúvida, tente ouvir alguém falando, porque eu acredito que não só ler, mas também a audição pode te auxiliar a memorizar, a compreender como funciona o STF e você se familiarizar com a decisão que você no início não tinha entendido bem. Então essas seriam as minhas 3 dicas, tá? Semana que vem eu volto ao normal, discutindo uma decisão ou do STF ou do STJ. Bons estudos a todos, tchau!